Olá, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de ciclo gravados. E a aula de hoje nós temos como ênfase estudar as reações envolvendo gases ideais. Anteriormente, ao relacionar a temperatura com as mudanças de dimensões dos corpos, nós tínhamos sempre que eles estavam no estado sólido ou líquido. O único momento que nós falamos de fluidos foi somente durante a geração de correntes de convecção, lá na troca de calor por convecção. Porém, os gases ideais, eles têm uma grande influência em toda a relação, vamos dizer, para o desenvolvimento da termodinâmica. Então, para você estudar um gás, é importante que você saiba que ele deve estar em um recipiente. Por quê? Ele estando no recipiente, você consegue mensurar, você consegue medir o volume de ocupação dele. Já que a depender do tipo do gás e da volatilidade dele, ele pode ocupar diferentes espaços em diferentes regiões. Então, nós iniciamos com o estudo dos gases porque esse estudo foi o que foi fundamental para o desenvolvimento de máquinas térmicas, que é o nosso próximo assunto. Então, olha a ordem cronológica, a gente estudou a dilatação nos sólidos, nos líquidos, e de certa forma agora é a dilatação dos gases. Então, você entender o estudo do gás é o seguinte, é você conseguir fundamentar a respiração e a fotossíntese de plantas, a combustão de gás natural ou qualquer outro tipo de gás e também as reações químicas envolvidas na digestão. Lembre-se lá da diferença entre gás e vapor. Vapor é aquela fase da matéria onde, só alterando a temperatura, você consegue tranquilamente trazê-la para o estado líquido. Gás é aquela que obrigatoriamente você tem de mudar a pressão dele. Então, do ponto de vista histórico, os gases ideais, o estudo dos gases ideais, eles são fundamentados nessas, vamos dizer assim, leis, que hoje em dia são consideradas leis, mas na época era só, vamos dizer, postulados, e com isso deu uma amarrada bem legal. Então, a lei da conservação da massa, de Lavoisier, a lei de proporções definidas, de Proust, a lei das proporções volumétricas, de Gay-Lussac, e a hipótese de Avogadro. Então, a gente vai dar uma ênfase nessas leis e nessa hipótese, para que a gente tenha uma fundamentação teórica tudo ok dos gases ideais. Então, o gás ideal, que nós vamos estudar agora, eu quero que vocês saibam que essas medidas que nós vamos calcular não são medidas exatas. Como todo modelo teórico, ele tem algumas aproximações. Mas é importante salientar que toda essa teoria do gás ideal, ela foi resultado do empirismo, ou seja, primeiro eles começaram a fazer várias medidas e através de uma média eles conseguiram criar um modelo matemático aí para relacionar. E isso que fundamentou, por exemplo, o surgimento da Revolução Industrial, lá com as máquinas térmicas, que é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, para você aplicar nessas equações, não é qualquer gás. Tem de ser um gás ideal. E para ele ser um gás ideal, ele necessita possuir algumas características. Primeiro, gás ideal não existe na natureza. Mas nós podemos fazer com que um gás que você encontre na natureza qualquer, tipo gás oxigênio, ele se comporte de uma maneira muito próxima a um gás ideal. Ou seja, se você elevar a pressão dele, ou elevar a sua temperatura e baixar a pressão dele a um determinado valor, ele consegue. Então, se o gás estiver em uma situação aprisionado de alta temperatura e baixa pressão, você pode dizer que ele tem um comportamento de gás ideal. Então, os gases ideais, eles têm algumas características para você conseguir delimitar. Então, olha,
eles apresentam um movimento contínuo e desordenado. Eles têm uma desordem muito grande lá dentro do sistema. A direção e o sentido das partículas somente são modificados quando elas colidem umas nas outras, ou seja, elas sempre estão colidindo, e isso vai ocorrendo de maneira aleatória, e até podemos dizer de uma maneira praticamente estatística. As colisões são perfeitamente elásticas. Lembrando lá do conteúdo do primeiro ano, não perde energia cinética para as colisões, ou seja, ela bate e volta de maneira onde as duas batam frontalmente. Para ser uma colisão perfeitamente elástica, elas têm de colidirem frontalmente e voltarem com a mesma velocidade, caso tenham a mesma massa que é essa condição que já ocorre. E ele, então, se ele tiver essas três características, ele é considerado um gás ideal. Ou seja, você pega um gás que não é ideal, já que não ocorre na natureza, elevou a temperatura e baixou a pressão. Ele passa a se comportar como um gás ideal. Então, para ser gás ideal, ele tem de possuir uma baixa densidade, porque como eles estão muito enérgicos, as partículas dentro dele, elas vão estar distantes, logo, elas vão ter muito poucas partículas por medida de volume. Está acima da temperatura crítica, ou seja, ele já está no estado de gás mesmo, não está como vapor. E tem moléculas que se movem ordenadamente, bem distantes uma da outra, como eu já expliquei a vocês. E ele vai ter partículas que vão colidir eventualmente umas nas outras, e com as paredes do êmbolo, ou de qualquer recipiente que ele esteja, sendo a colisão sempre perfeitamente elástica. O que é uma colisão perfeitamente elástica? Elas vão se bater frente a frente, nunca vai ser tangencial, sempre vai ser uma batida, uma colisão frontal. Então, sabendo disso, se o gás tem essas características e é um gás ideal, nós vamos, a partir de agora, caracterizá-lo. Os gases possuem massa. Sabemos que, apesar de ser pouca, depender da sua constituição, mas ela possui massa. O volume do gás varia com a pressão. Se você tem, por exemplo, um êmbolo aí qualquer, uma seringa, como está nesse exemplo, e você vai fechando lá, você consegue ir variando aquele volume a depender da pressão aplicada. E os gases ocupam todo o volume de um recipiente. Isso também já é algo conhecido por a gente. E o volume do gás, ele vai variar muito com a temperatura. A dilatação do gás, ela é muito expansiva. Então, você consegue, variando aí a temperatura do gás, ter essa expansão de uma maneira bem eficiente. Sabendo disso, nós conseguimos tirar uma foto, digamos assim, de como está um gás em um determinado momento. A equação de Clapeyron, ela é essa aí, a pressão vezes o volume vezes a constante de Avogadro vezes a temperatura que esse gás está. Então, todo gás, sendo ideal, ele vai obedecer aí essa regra. Então, eu quero que vocês saibam, você tiver qualquer número de mols, qualquer, vamos dizer, temperatura e qualquer pressão, vai ter um volume que o gás vai ocupar para que ele esteja em equilíbrio. Então, esse PV aqui, ele quer dizer o que é energia contida em um gás. Então, olha, vocês saibam que esse lado aqui é energia. Então, olha, esse T aqui é a temperatura que o gás está. Uma coisa, como foi desenvolvido praticamente na Europa, a temperatura aqui para os cálculos sempre vai ser a temperatura da escala absoluta, a temperatura em Kelvin. Então, toda a fundamentação da termodinâmica em si, e principalmente nessa parte aqui, vamos frisar, ela é feita através de uma temperatura
que na escala Kelvin. Então, PV é a energia contida de um gás. Então, relembrem como transformar de Celsius para Kelvin. Então, Clapeyron, Paul-Émile Clapeyron, ele é francês, então ele teve muita fundamentação na teoria de Kelvin, tanto que as temperaturas dele, ele sempre utiliza em Kelvin, e ele começou a fazer várias medidas empíricas com diferentes gases, de diferentes massas, aprisionados em diferentes, digamos assim, estudassem essas três variáveis aí. E ele concluiu que tem uma equação geral, que relaciona o número de moléculas do gás com uma constante que ele conseguiu medir. Então, N é o número de mols de molécula, que é a mesma definição que vocês veem lá em química. R é válido para todos os gases. Então, olhem, R, ela é a constante universal. Então, olha aqui, você tem que R é igual a 0,082, quando você estiver falando de ATM, litro e mol, por mol vezes Kelvin, mas o mais usual é esse daqui, 8,31 J barra mol Kelvin. Por quê? Porque esse segundo aqui, ele está no padrão do Sistema Internacional de Unidades. Então, geralmente é utilizado ele. Então, olha, esse número aqui é aproximado, porque ele é um número bem maior. Então, você sabendo algumas características do gás, você consegue caracterizá-lo. Então, a partir de agora, nós vamos definir o que são variáveis de estado dos gases. As variáveis de estado dos gases, elas são volume, pressão e temperatura. O número de mols para um determinado gás em um recipiente ela é constante, ele não vai mudar o número de mols. A matéria não é criada, ela só é transformada em outra forma ou em outro produto. Então, volume é o volume do recipiente. Então, se você tem um gás confinado em um recipiente com determinada pressão, isso vai implicar, digamos assim, uma determinada temperatura, lá pela equação de Clapeyron. Então, essas três características são as variáveis de estado do gás. Por quê? Porque o R é constante. E o número de mols, se for o mesmo gás, é constante. Então, olha, o volume é o tamanho do recipiente, onde você colocar o gás, ele vai, ocupá-lo e vai alocar. Pressão resulta do choque das partículas do gás com as paredes do recipiente. Quanto menor o recipiente, maior é a probabilidade de haver choque, consequentemente, maior é a pressão. Então, é importante saber que a unidade usual é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Todo mundo aqui conhece. Porém, a ATM, ela é considerada a mais usual porque é a mais utilizada. Então, um ATM equivale a 10 elevado a 5, a 10 elevado a 4, desculpa, ou a 10.000 Pascal, ou a 10.000 Pascal. Então, essa unidade aí, ela é feita como de modo usual, mas também é muito comum encontrarmos em milímetros de mercúrio, mmHg, que ela é resultado do experimento de Evangelista Torricelli. Então, eu quero que vocês saibam, a pressão, o volume é o tamanho do recipiente, e a pressão, ela é resultante nessas situações, como a interação entre as paredes do recipiente e as partículas. Na verdade, das partículas no recipiente, elas que estão em movimento, digamos assim. Então, sabendo disso, só para explicar um pouquinho do experimento de Evangelista Torricelli, é o mesmo cara lá da equação de Torricelli do movimento. Esse daqui, ele morreu aos 39 anos, então um cara bem jovem, e ele dizia o seguinte, olha,
Você tinha uma coluna de 1 metro, cheia de mercúrio, e ele era emborcado dentro de cheio de mercúrio, e ele era emborcado em um recipiente que continha mercúrio. Então, aqui, olhe, aqui em cima você tinha o vácuo. Ao nível do mar, a coluna ficava a essa altura, ela conseguia descer alguma coisa. Então, essa altura aqui que formava do vácuo, que, como sabemos, o movimento em fluidos lá, pela hidrostática, ele é dado por as diferenças de temperatura, por isso é que você tem as bombas aí hidráulicas que fazem tanto sucesso, os elevadores hidráulicos, eles são baseados nesses fundamentos de diferença de pressão para você ter uma movimentação, e você tinha aqui, quando você, ao nível do mar, sempre marcava a essa altura, 700 milímetros de mercúrio. Então, você tinha aqui uma aproximação que 760 milímetros de mercúrio. Então, esse outro era preenchido do vácuo. Com isso, ele conseguiu definir o quê? Que um torricelo é igual a 1 milímetro de mercúrio, ele colocou o nome dele, e ele disse que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão exercida no sistema tem essa correlação. E o volume é a quantidade de espaço ocupada. Sempre o gás aí, o mesmo gás, no volume que você colocar, ele vai se realocar. Por último, mas não menos importante, tem a temperatura, que é a outra variável de estado. Temperatura é o grau de agitação intramolecular. Quanto mais aquecido for o corpo, maior é a interação das partículas lá dentro. Por isso que para o gás ideal, você tem de ter uma alta temperatura. Por quê? Porque essa alta temperatura vai com que elas fiquem mais energizadas, e isso faz com que elas colidam de uma forma eficiente na parede do êmbolo. Olha que legal. Quanto maior for a temperatura, maior é a probabilidade de colisão. Quanto maior a probabilidade de colisão, maior, consequentemente, é o resultado das interações das colisões elásticas e inelásticas. Sempre que a gente estiver falando de estudos termodinâmicos, como eu já falei anteriormente, você deve utilizar a escala Kelvin. Por quê? Escala Kelvin é escala absoluta. Ah, professor, tenho de utilizar por causa disso? Não. A maioria da fundamentação teórica da termodinâmica ocorreu na França. Na França era o país de origem de Lord Kelvin. Metade desses caras aí que desenvolveram foram ou orientandos ou alunos dele, de certa forma, na universidade. Então, isso influenciou no desenvolvimento da teoria. Então, muito vocês já ouviram falar do CNTP. É uma sigla que se refere a condições normais de temperatura e pressão. A temperatura normal, 0 graus Celsius, como a gente sabe calcular, aproximadamente 273 Kelvin. E a temperatura e a pressão a nível do mar, 1 atm. Então, se você tiver, olha que interessante, qualquer gás de 1 mol, as condições normais de temperatura e pressão, ele consegue ocupar de maneira homogênea 22,4 litros. Então, praticamente um garrafão daquele de água mineral, 1 mol consegue espalhar. Então, no SI, no Sistema Internacional, a unidade de pressão é o Pascal, ou Newton por metro quadrado.